Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã aqui na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e entende, claro, como elas impactam direta ou indiretamente a sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje recebemos 3 convidados, inclusive para quebrar um pouco esse paradigma aqui do programa. Nós não vamos falar só de pesquisa, vamos falar de ensino e de extensão também. Comigo no estúdio a professora Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi, da UDESC, o professor Vidal de Freitas Mansano, do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e o doutorando Alexandre Gibal de Lima, também do Instituto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas também com doutorado que lhe dá o título pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia também. Acertei, Alexandre, é isto mesmo, né? Nós vamos agora conhecer, em linhas gerais, cada uma das formações dos professores. A professora Roseli, que já foi nossa convidada. Muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. E a professora é graduada em Ciências Biológicas, licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, tem mestrado em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV, e o doutorado em Ciências Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Ela é titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui pelo CAV. Ela atua nos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal, na disciplina Botânica Sistemática, também no curso de mestrado e doutorado em Produção Vegetal, Uso e Conservação de Recursos Florestais. Entre os temas principais de trabalho da professora estão as plantas com potencial econômico e a educação ambiental. O professor Vidal possui graduação em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. O mestrado em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas e o doutorado em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas também. Atualmente, ele é pesquisador titular, então, do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro e tem experiência na área de botânica, com ênfase em taxonomia, ontogenia floral. Nós vamos entender melhor essa designação. E também filogenia da família Leguminosae. Falei certo esse latim, professor? Muito bem, nós vamos entender aí melhor essa atuação do professor ao longo da nossa conversa. Alexandre possui graduação em Ciências Biológicas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, a ESALC, da USP. Ele é mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais da ESALC também. Está trabalhando em colaboração com pesquisadores do Brasil e do exterior em projetos que utilizam sequenciamento de nova geração para construir uma filogenia do gênero Senna, com o objetivo de investigar questões taxonômicas. Taxonômica seria, digamos, dar nome às plantas, nome científico às plantas, não é? Então, ele vem aqui como doutorando em dupla titulação, eu comentei antes, em botânica, tanto pela Escola Nacional de Botânica Tropical, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e também essa formação em doutorado em Natural Sciences pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Então, Ciências Naturais pela Universidade de Gotemburgo. O projeto dele é sobre filogenia, biogeografia, nova classificação de Senna. Vamos entrar em detalhes também. Muito bem-vindos, professor Vidal, também Alexandre, ao programa. E a cidade, não é? Eu quero saber, em primeiro momento, já que estamos quebrando aí a tradição do programa, não é, professora Roseli, de falar de pesquisa, um programa que fala de pesquisa. Hoje a gente vai expandir para o tripé ensino, pesquisa e extensão. Como é que surge essa parceria entre vocês, entre a UDESC, o Instituto Jardim Botânico, também a Universidade de Gotemburgo? Sim,
É um prazer imenso estar aqui, Carla, muito obrigada pelo convite e agradeço também a presença do professor Vidal e do estudante e também taxonomista Alexandre Gibal. A nossa parceria, ela tem já um longo tempo. Nós trabalhamos juntos em parceria, né, com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro desde 2017, quando nós iniciamos um estudo sobre as espécies de leguminosas do Brasil. Eu sou também taxonomista e especialista nessa família. Desenvolvi meu doutorado aqui na região sul, né, no estado de Santa Catarina, com a família Leguminosae também, quando eu fiz a formação na URGS, né, em Porto Alegre. E logo após, então, recebi um convite para trabalhar na Flora do Brasil. E a partir desse momento nós começamos uma parceria, até porque a Flora do Brasil é coordenada pelo grupo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, essa parceria ela já tem algum tempo e agora, nesse momento, nós aproveitamos para convidar o professor Vidal para ministrar uma disciplina no curso de pós-graduação em produção vegetal, junto com o programa de pós-graduação também em engenharia florestal, que aí nós buscamos integrar ensino, pesquisa e extensão, trazendo também o professor para falar sobre análises evolutivas, que ele vai colocar, né, melhor sobre esse assunto, e trazendo também o Alexandre para a revisão de espécimes do herbário Lusque, onde nós temos também o material da família Leguminosae necessitando de uma revisão taxonômica. Porque, bom, para quem nos acompanha, está na escuta aí, muitas vezes em programas, por exemplo, programas ali de final de semana, canais de YouTube, nós acompanhamos assim conteúdos científicos que justamente falam de novas descobertas. Todo dia uma nova espécie, um nome novo. Nós vamos falar sobre o processo de dar nome a essas novas espécies, no caso das leguminosas. Leguminosas, podemos dizer, né? Que são as leguminosas, professora? As leguminosas é uma família botânica que tem espécies bastante conhecidas da população, como o feijão, a soja, a lentilha, a ervilha, que faz parte, né, da alimentação aí do nosso dia a dia. Sim, e lembrando só, a última vinda da professora aqui no programa foi para falar justamente do herbário Lusque. Exatamente. Vamos fazer uma chamadinha, professora, para as pessoas, quem não conhece ainda, o que se trata, né? Então, o herbário Lusque é uma coleção de plantas desidratadas que nós temos aqui no CAV. Nesta coleção nós temos várias famílias botânicas, mas a maior família, com quase 2.000 exemplares, é a família das leguminosas. Então nós temos muitos espécimes de plantas coletadas aqui na região e também de outras regiões do país que nós recebemos como doações para a nossa coleção. Então, esta coleção ela é aberta ao público, as pessoas poderão visitar e poderão entrar em contato conosco para um agendamento, para conhecer essa coleção. Sim. Podemos deixar contatos já, perfil de Instagram? Sim, sim. Nós temos o Herbário Lusque no Instagram, herbário_Lusque. E nós temos também o telefone 3289-9347, que é o telefone do Herbário Lusque. Que poderão entrar em contato. Sim, para agendamentos, então, para você saber mais, Herbário no Instagram, Herbário_Lusque, L-U-S-C, Herbário_Lusque, e também o telefone 49-3289-9347, 49-3289-9347. No finzinho ali da nossa conversa eu retomo esses dados e vamos entender, então, como se dá o trabalho do professor Vidal. Daqui a pouco a gente também conversa com o Alexandre. Professor, muito bem-vindo. E para começar, né, eu fiquei devendo para o ouvinte uma explicação melhor de como é que podemos entender, né, a sua experiência. Fala ali, experiência botânica, a gente já conversou bastante sobre botânica em geral com a professora Roseli, mas vamos lá, taxonomia, ontogenia floral, filogenia da família Leguminosae, como se dá o seu trabalho aqui
falando de análises evolutivas, em face dessa sua formação, do seu foco, professor, por favor. Eu quero agradecer, então, imensamente ao UDESC e também, principalmente, a professora doutora Roseli Bortoluzzi, que é uma pessoa que eu tenho colaboração faz tempo, é uma amiga pessoal e colaboradora científica, por não medir esforços para trazer a mim e ao Alexandre, que é meu aluno de doutorado, aqui para o UDESC. Eu também estou muito contente pela forma, pela maneira que a gente foi recebido aqui, com toda a atenção, toda a estrutura que eu recebi para oferecer meu curso, todos os alunos extremamente atenciosos. Eu estou encantado com a qualidade do campus. O campus é bonito, organizado, as salas são bem equipadas, então eu só tenho a agradecer. Então, e também a Carla por ter dado a oportunidade da gente divulgar o que a gente faz e para ajudar a universidade a entender a importância da professora Rose aqui para o UDESC. Então a professora Rose não mediu esforços para trazer a mim, trazer o Alexandre, e eu vim então dar esse curso de análises evolutivas. Eu trabalho então com a mesma família que a Roseli trabalha. A gente se conheceu através do nosso trabalho quando a gente ainda era aluno de mestrado, há poucos anos atrás, né, Roseli? Exatamente. E, há poucos anos. A gente se conhece há mais de 20 anos já, quando ambos éramos alunos de mestrado, e a Roseli estudava em Viçosa, e a gente começou o contato desde então. Então, trabalhamos na mesma família, a família com mais número de espécies do Brasil é leguminosa, é uma família importante na sua diversidade, riqueza, na importância econômica, é a família do feijão, da soja, do amendoim, da ervilha, do grão de bico, é uma família que faz parte da vida de todos nós, e de muitas madeiras que enfeitam os móveis das nossas casas. Eu trabalho, então, assim como a Roseli, na taxonomia, que é a ciência que dá o nome às plantas, e, além de tudo, né, na taxonomia, a gente também, hoje em dia, a gente pretende fazer uma taxonomia, pretende dar nome e organizar as plantas de uma forma que reflita o parentesco entre elas. Então aí vem a filogenia, né, que mostra a história evolutiva delas. Saber classificar as plantas de acordo com o conhecimento filogenético pode ajudar em inúmeros aspectos, como descoberta de remédios. Se tem numa planta e essa planta se torna extinta, a gente pode procurar na planta mais próxima. Se é usada uma madeira para fim comercial e a outra não era conhecida, a gente pode pensar que a outra madeira de uma planta mais próxima também tem potencial de ser investigada para ter um bom uso. Então não tem fim a aplicabilidade do uso da filogenia na classificação. Então eu acho extremamente importante, e então eu uso isso desde o meu doutorado, né, que eu passei a fazer filogenia nos meus estudos, e repito isso para os meus alunos. E aí também, em busca de caracteres morfológicos, então eu também estudo ontogenia floral. Então a flor é uma novidade, uma característica mais importante das angiospermas, que são essas plantas que têm fruto, que são as plantas comerciais. Então não só dentro das leguminosas, o feijão, a soja, a ervilha tem flores, mas o café, né, o mamão, e o tomate, a batata, então o milho, todas essas plantas têm flores. Então são as plantas que são importantes na agronomia, né, para a gente. O pinheiro que tem aqui na araucária, ela não tem flor, mas ela tem semente. Então a semente é bastante importante também na alimentação, tanto da flora nativa quanto da nossa espécie. E a ontogenia, então, da flor, então, como a flor é uma novidade evolutiva das angiospermas, ela também pode ser uma fonte muito importante para ajudar as nossas descobertas científicas, como as flores chegam na aparência que elas têm quando elas estão abertas, e o que acontece, então isso é de uma importância incalculável para a ciência, e a gente pode descobrir coisas interessantes tendo todas essas partes postas em conjunto para a conclusão dos nossos estudos. Então a riqueza dessa informação não tem fim. E aí, tendo isso, né, para mim, biólogo, e para nós aqui, sabemos que a teoria de Darwin, né, que propôs como as espécies se originaram, é o cerne, é
a coluna central do nosso trabalho. Então, e a filogenia que a gente faz segue os princípios, os pensamentos, os métodos investigativos da teoria de Darwin. E aí isso pode se aplicar em qualquer área da biologia, que envolva a biologia. Só para quem está nos ouvindo e talvez não lembre, que a gente vê isso no colégio, né, professor? Teoria Sim. de Darwin. É a teoria evolutiva das espécies, né? Essa adaptação ao ambiente. Correto. Só para ficar mais claro, porque eu gosto de biologia, mas tem gente que não fixou esse conteúdo aí, né? É isso mesmo, professor? Correto. E então a teoria do Darwin fala que as espécies então vão surgindo ao longo do tempo através de um ancestral comum. E aí isso liga, sabendo desse princípio, eu posso então usar as mais diversas aplicabilidade para qualquer tipo de organismos vivos, para animais, para plantas, para bactérias e etc. Então a aplicabilidade não tem fim. E eu então propus essa disciplina, né, aqui para tentar mostrar como a gente pode usar essas análises evolutivas e a teoria do Darwin para diferentes aspectos. Então eu trouxe exemplos de plantas que foram cultivadas, já que tem muitos alunos que estão ligados a melhoramento de plantas e a pessoas que trabalham com pesticidas, que também, ou insetos que atacam plantas, que também começam a criar resistência com o uso de herbicidas. Então eu começo a mostrar que para qualquer eu procurei trazer para qualquer aluno do curso como essas análises podem ser investigadas nos estudos deles. E hoje já começaram a ter apresentações e todos eles mostraram estudos ligados ao que eles trabalham. Tem gente que trabalha com morango, então vem, por exemplo, o uso de tal pesticida, começa a selecionar e depois de algum tempo o pesticida que eles usam começa a não matar mais os ácaros que atacam o morango e assim por diante. Então eu consegui trazer essa aplicabilidade. Foi um desafio para mim, porque eu só tinha ensinado essas análises evolutivas para alunos de botânica propriamente dito, mas eu acho que os alunos estão interessados, eles estão ficando na aula até mais tarde, ninguém sai muito e eu estou tendo um feedback bom. Então eu estou muito contente que eu consegui fazer isso. Sim. Tudo aqui. É inovador na sua trajetória e para eles também é um ganho muito grande, porque é a mesma formação entre você e a professora Roseli, mas são experiências diferentes, contextos de trabalho, décadas de trabalho em lugares diferentes, né? Focos diferentes. Professor, só para a gente contextualizar, o professor falou, hoje já vieram trabalhos, hoje estamos aí numa quinta-feira, hoje 27 de março, essa atividade começou quando, professor? Na segunda-feira dessa semana. 24 de março. E encerra amanhã. Sim, 28. Então, uma semana inteira. E quantas horas deu esse curso? Vai de manhã e de tarde, assim, aí a gente é integral, né? O curso é disciplina condensada, já que eu estou aqui, para eu aproveitar melhor o meu tempo aqui. Eu espero e quero continuar trabalhando com a Rose e a gente vai fazer de tudo, levá-la para lá e vir para cá. E assim, eu quero muito, e quero enfatizar de novo, né, a admiração do trabalho da Rose, a admiração do caráter da pessoa, que também é importante para eu trabalhar, então eu quero continuar isso. E do quanto eu gostei do campus aqui, da estrutura, da receptividade das pessoas. Então, eu quero muito que isso continue acontecendo. Sim. Bom, eu quero ouvir mais do professor, especialmente da sua experiência de décadas já no Instituto Jardim Botânico. Mas vamos ouvir o Alexandre, por enquanto, para a gente expandir. Então, viemos com o ensino, a pesquisa, agora vamos para a extensão, não é, Alexandre? Uhum. Vamos falar desse trabalho dele junto ao LUSC, ao Herbário LUSC, a pesquisa, a investigação dele que auxilia neste trabalho que é de extensão aqui no CAV, com o LUSC. Por favor, Alexandre, como se dá essa tua participação? Então, boa tarde. Eu primeiramente gostaria de agradecer também, reiterar os agradecimentos do professor Vidal Mansano a toda a comunidade da UDESC, especialmente em nome da professora Roseli Bortoluzzi, por convidar, por estabelecer essa parceria tão importante, né, para as nossas instituições. E também a toda a população de Lages pela recepção calorosa. A gente está adorando a cidade. E, bem, o meu trabalho aqui na UDESC, ele consiste em pesquisa e extensão também. O meu objetivo principal é trabalhar na coleção do Herbário LUSC,
Mas antes disso, eu queria só falar um pouco, né, como que eu conheci a Rose, né? A gente se conhece há mais ou menos uns 7 anos, né, por conta de um projeto chamado Flora do Brasil. É um grande projeto nacional relacionado à documentação da diversidade de plantas, algas e fungos. Esse projeto ele tem como missão, né, reunir vários taxonomistas do Brasil e do mundo, centenas, e esse projeto está centralizado no Jardim Botânico, coordenado pelo Jardim Botânico do Rio, e ele tem a missão de trazer todas as informações a respeito da flora em uma plataforma online, né, e tornar isso disponível para o público. Isso é muito importante, né, você ter uma base de dados referência que você possa confiar, seja alguém da ecologia, da taxonomia, de qualquer área, você ter essas informações acessíveis, né? Então esse grande projeto foi através dele que eu conheci a professora, né? E ela coordenava um projeto relacionado à cena para esse Flora do Brasil, e eu lembro que ela, né, assim, me convidou num contexto de um antigo orientador, e ela me convidou para participar. E a gente começou a monografar essas espécies. No Brasil são mais de 80 espécies e mais de 100 variedades. Assim, é um gênero imenso, né? Então os desafios são imensos, de norte a sul do Brasil. O gênero Sena. O gênero Sena. Quem o professor e a professora deram exemplos das leguminosas, como é que a gente pode permitir uma visualização, facilitar para o nosso ouvinte entender o que é o gênero Sena, que indivíduos são esses? Tá. Bem, Sena é um gênero de leguminose. A origem do nome, né, a etimologia vem do árabe sana, né, que se refere a uma planta medicinal que tinha ali no norte da África, utilizado como laxativo, catártico. Essa é a etimologia do nome Sena. Morfologicamente, né, visualmente, a gente pode olhar, né, caracterizar ela. Vou usar um termo bem botânico, né, folhas paripinadas, geralmente com nectários extraflorais, mas, assim, para um leigo, né, ela tem flores amarelas bem vistosas, ela tem um tipo de polinização que a gente chama buzz pollination, que é basicamente grandes abelhas como mamangavas, elas fazem uma polinização por vibração e para a liberação desse grão de pólen. E eu tenho certeza, mesmo que quem não entenda essas palavras, esses termos botânicos, já viu uma cena, porque é muito comum algumas espécies aqui na região, como a Sena multijuga, a Sena macrantera, popularmente conhecido como fedegoso, aleluia, enfim, outros nomes populares, né? É uma planta muito ornamental, muito bonita para ser cultivada em praças, parques, e o potencial econômico assim, a ser explorado ainda é gigante, né? Ornamental, medicinal, para caixotaria, enfim. E é um gênero assim que está distribuído, tem uma distribuição que a gente chama predominantemente pantropical, né? Tem no continente americano, na África, na Ásia, ali na Austrália também, mas a grande diversidade está no continente americano, tá? No nosso continente aqui, né? E é um gênero que, assim, por que estudar Sena? Né? Além de ser um gênero gigante, a gente está fazendo inúmeras descobertas relacionadas a espécies novas, é um gênero que também, pela sua distribuição e ela pode ajudar a entender um pouco sobre eventos de dispersão entre continentes, processos evolutivos, ajudar a contar um pouco da história da biodiversidade no planeta. Então, e a gente usa diferentes ferramentas para isso, né? Então, análises, como o professor disse, filogenias, análises biogeográficas. Então, a gente tenta juntar todas essas análises para responder essas grandes questões da biologia. Sim. Bom, soubemos aqui, retomamos esse dado, acho que a professora havia comentado nas primeiras vindas aqui, que o Herbário Lusky tem mais de 2.000 nomes, né, catalogados, e essa vinda do Alexandre, então, vem reforçar este grupo. Como é que está sendo essa jornada, Alexandre, por favor? Sim. Então, vir para o Herbário Lusky é uma possibilidade de conhecer mais as espécies que ocorrem aqui, principalmente nessa região sul do Brasil e sul da América do Sul, porque o Lusky tem coleções não só do Brasil, mas tem da Argentina, tem de outros países aqui do sul.
da América do Sul, poder atualizar as identificações, porque isso é muito importante. Um herbário, ele é uma fonte, né, que uma grande coleção, é um grande museu de plantas, então isso permite a gente coletar e estudar plantas que foram coletadas há 50, 200 anos atrás e ter uma referência para um nome, né? Saber exatamente o que é aquela planta, né? O que aquele nome representa. Então, ter uma coleção confiável, com identificações confiáveis é muito importante. Além disso, herbários eles têm uma importância muito grande para quem, por exemplo, novamente, estudar filogenia, porque é um banco de DNA, né, que a gente pode extrair material para fazer as filogenias, estudar a morfologia, estudar, por exemplo, como que foi a distribuição passada das espécies e comparar com a distribuição presente delas, entender as mudanças climáticas, como que se deu sobre a distribuição. Então, um herbário como o Lusque, ele é fundamental. É uma coleção que a gente tem que cuidar, tem que investir, e não só para taxonomista, mas para todo mundo. Interessante para mim, que sou leiga, e para quem sabe mais ouvintes, você falando sobre essas mudanças climáticas. Isso impacta as plantas ao longo do tempo e certamente elas vão refletir na maneira como elas se parecem, não é? Essas mudanças climáticas. Então é só para a gente ter uma ideia de uma das coisas que acabam sendo favorecidas, a pesquisa a respeito das tais mudanças climáticas, que muita gente acredita, não acredita, fala bem, fala mal, mas as plantas estão aí para provar muitas coisas, né, nesse sentido. E, bom, como tem sido essa experiência junto a... Você falou sobre a receptividade, junto ao Lusque, como está sendo essa maratona? Sim. A equipe é sensacional, né? Desde a professora Roseli Bortoluzzi até os alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, todo mundo acolheu, um trabalho muito legal. É uma coleção que que eu estou diariamente trabalhando, conhecendo plantas novas, e a gente, inclusive, né, meu orientador, professor Vidal Mansano, a Roseli Bortoluzzi, descrevendo espécies novas com base na coleção do Lusque. Então é uma atividade muito, muito gratificante, né? Sim. E, bom, falamos sobre esse processo de dar nome às plantas, um nome científico, a taxonomia. Como é que isso, desde a descoberta ou dessa observação em laboratório ou em campo, até que isto conste oficialmente, né, um nome oficial de uma planta, geralmente é em latim, né, que eu saiba, né, professora, professores. Então, como é que, para a gente ter uma ideia de tempo, de trabalho, até que isso aconteça, como é que é? Por favor. Então, é um trabalho bastante longo, né? Nós, para decidirmos se uma espécie é nova ou não, precisamos conhecer, ser detetives e ir em busca de várias informações daquelas espécies já catalogadas, já descritas, publicadas, para tomar uma decisão se é uma espécie nova ou não. Eu vou deixar para que o Alexandre comente sobre as recentes espécies novas que foram publicadas, né, do gênero Sena. Sim. Porque ele faz parte do trabalho, né, de doutorado que ele desenvolveu, e ele está, então, com algumas propostas novas, né, de novas espécies. Acabaram de sair espécies novas publicadas, então acho que é a pessoa mais falar do processo interessante para falar do processo. Por favor, Alexandre, como é esse processo, para a gente ter essa clareza? Certo. Descrever uma espécie nova para a ciência é uma atividade, extremamente empolgante. Todo taxonomista, acho que se sente realizado em descrever uma espécie nova, né? Mas leva muito tempo, é uma formação, né? Uma carreira, primeiramente, você precisa entender o grupo como um todo, né? Entender a variação morfológica de todo o gênero Sena, a distribuição dessas espécies, conhecer a nomenclatura. Então, primeiro, antes de descrever, você precisa se aprofundar no gênero que você está estudando, justamente para evitar erros de você, por exemplo, descrever novamente uma espécie que já foi descrita, sei lá, há 50, 100 anos atrás, o que é muito comum, né? E aquele nome que você acaba dando vira o que a gente chama de sinônimo, né? Então a gente tem que tentar evitar esse erro, né? Por exemplo. E esse processo em relação à Sena faz pelo menos uns 7 anos que eu estou estudando esse gênero.
e eu estou revisando, visitando coleções de herbários. Então vai desde, né, assim, nossa, tem uma planta aqui que tem um jeito diferente, uma flor diferente, um formato de folíolo diferente. Será que pode ser alguma coisa diferente? Já fica uma... Daí eu olho a distribuição e começo a comparar com as espécies que são morfologicamente próximas, né? Então, a partir disso, eu reviso e falo, opa, isso daqui pode ser uma espécie nova. Mas, assim, né? Então, daí eu faço a descrição. Descrição é basicamente, eu falo como que ela é, as estruturas dela. Comparo ela com as espécies morfologicamente próximas. Falo sobre a distribuição. Isso tudo na forma de um artigo científico. Esse artigo científico, ele é submetido para uma revista de grande audiência, né? Então quando ele é aceito, ele é publicado de fato. Essa nova espécie tem seu nome oficialmente publicado. Existe um código de nomenclatura que rege todo o processo de como dar nome a essas plantas, tá? É um processo complexo e essa, por exemplo, é uma das trajetórias. Existem, claro, né? Assim, conforme a ciência ela vai avançando, a gente tem novas ferramentas, novas análises. E existem espécies que a gente chama de espécies complexas de espécies, são espécies muito difíceis de separar, né, de você entender os limites entre elas. Então, muitas vezes a gente usa não só a morfologia, mas a gente usa, por exemplo, o DNA, fazer as filogenias, fazer a anatomia floral, ontogenia, que o professor Vidal falou. Então, é uma integração, né, o que a gente chama de taxonomia integrativa. Então, é um processo longo, né? Assim, pode levar anos até uma espécie ser registrada. Com certeza. Anos. Olha só, 7 anos dedicados até o momento. Aliás, eu gostaria que você contasse para nós, Alexandre, sobre a tua trajetória já premiada, inclusive como taxonomista, né? Interessante. Sim. Isso. Só voltando rapidinho, claro. E a gente, eu, a Rose e o Vidal, a gente está descrevendo várias espécies, né? Então são espécies do Brasil, da Amazônia, da Mata Atlântica, tem da Mata Atlântica aqui do sul do Brasil, tem espécies novas que a gente descreveu da Bolívia. Então a gente tem publicado consistentemente. E, bem, minha trajetória, assim, eu sou biólogo de formação, fiz o meu mestrado em recursos florestais, o meu doutorado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com a cotutela na Universidade de Gotemburgo. E assim, desde que eu cheguei no Jardim Botânico, eu tive um grande incentivo dos meus orientadores, né, do Vidal Mansano, em falar: você precisa, vamos atrás de premiações, do que a gente chama de grants, que são basicamente premiações para subsidiar o seu projeto. Isso é bom para você amadurecer seu projeto. Então eu tive um apoio muito grande, né, por parte do meu orientador. E essas premiações são consequências disso, de escrever um projeto, de submeter para instituições internacionais como a Academia Real de Ciências, como a Sociedade de Taxonomistas, e eles selecionam os projetos mais competitivos e dão um valor em dinheiro para investir nesse projeto. É um processo muito legal, é uma forma de conseguir recursos para o projeto e também para amadurecer a escrita científica. Eu acho que acho que todo aluno de mestrado, doutorado, deveria começar a fazer. Não vai ser da primeira, muitas vezes, mas você tenta de novo até conseguir. Sim. E pela Universidade de Gotemburgo, como é esse intercâmbio, essa troca? O que, digamos assim, de novo, de diferente do que você explora pelo Jardim Botânico, a instituição te oferece? A Universidade de Gotemburgo, né, ela está localizada na cidade de Gotemburgo, Suécia. É uma instituição, assim, com cerca de 100 anos. Eles têm um grupo muito forte na área de estudar da biodiversidade. Então eles estudam desde taxonomia até, enfim, ecologia, diferentes análises. E eu diria que é uma formação complementar, né? Eu acho que o ponto principal é colocar em ação, né, em trabalho, pesquisadores da Universidade de Gotemburgo com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, diferentes expertises, né? Então lá em Gotemburgo eu fui para fazer a minha filogenômica, né, utilizar uma técnica chamada genômica para fazer as minhas análises evolutivas. E então isso foi
assim, foi uma experiência incrível de conhecer pessoas com diferentes áreas, poder estudar essa parte de filogenia, até a questão cultural mesmo é muito diferente, né? Assim, tudo. Eu lembro, por exemplo, uma curiosidade, assim, a questão da paisagem mesmo, né? Os dias no verão, eles, assim, 11 horas da noite eu via o sol, né? No inverno, 4 horas de luz no máximo, muito diferente, né? Então isso mexe um pouco com a gente, né? E é uma experiência incrível e ter participado dessa empreitada. Altera até o humor, né? A exposição maior ou menor ao sol, né? Sim, mais ou sim. menos tempo. Bom, para encerrar, parabéns pelo trabalho de vocês, por essa integração, por essa amizade também, né? Que resiste ao tempo aí, parceria profissional. E eu gostaria de saber de futuro dessa parceria, o que vem por aí, outras edições certamente do curso, vindas para catalogações e taxonomia de plantas. O que vem, professora? Então, antes de colocar essa questão, né, de futuro, eu gostaria só de fazer um comentário de algo que eu esqueci de fazer no início, né? Que todo esse trabalho, essa vinda, tanto do professor, né, doutor Vidal, e do Alexandre, o doutorando, foi através de um esforço muito grande feito pela instituição aqui, né, pela UDESC, pelo programa de pós-graduação em produção vegetal, inicialmente, porque nós estamos utilizando recursos, né, tanto da universidade aqui, quanto do programa de pós-graduação. E também nós tivemos aí uma contrapartida bem importante do INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, com um projeto grande que tem aí, que se chama Reflora. Esse projeto ele é coordenado por uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, né? Professora Leonor Maia, e também em conjunto com a coordenadora da Rede Brasileira de Herbários, não sei se ela continua como coordenadora, a Ana Odete. Então, elas permitiram, né, possibilitaram, aliás, que nós fizéssemos uma parceria para para esse trabalho que o Alexandre veio realizar. E, em conjunto, né, disso tudo, nós conseguimos colocar toda essa atividade, principalmente do Vidal, né, do professor Vidal, para a pós-graduação, então, com esse enfoque de ensino-pesquisa, e essa atividade do Alexandre para a extensão, para pesquisa e extensão. Hoje nós temos aqui dentro do CAV um programa de extensão chamado A Botânica na Serra Catarinense, Conhecimento e Valorização. E nós temos uma ação dentro desse programa de extensão que se chama o LUSC como ferramenta de ensino. E exatamente o que o Alexandre comentou antes, toda a coleção de herbários ela necessita estar atualizada para dar credibilidade aos dados. Os dados do LUSC hoje eles são dados que estão disponíveis na rede. Então nós participamos de grandes redes, né, nacionais e internacionais, onde os nossos dados estão disponíveis ao público. E esses dados eles necessitam estar atualizados. E uma das ações do nosso programa de extensão é possibilitar o convite a especialistas para que venham até o nosso herbário para fazer essas atualizações. Olha só, vou reforçar aqui o contato com o Herbário LUSC, tanto para especialistas, enfim, pesquisadores, quanto para o grande público. Você pode procurar no Instagram pelo perfil herbário_lusc, herbário_lusc, L-U-S-C. O telefone é o 49-3289-9347, 49-3289-9347. E nós vamos encerrando por aqui a nossa entrevista de hoje aqui no Minuto da Pesquisa, que são vários minutos, na verdade, e que hoje quebrou aí a sua tradição, falando também de extensão e de ensino. E foi longe ainda, porque traz gente de longe, né, para falar para os alunos do CAV aqui. Nós conversamos hoje
com a professora Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi, ela que é da UDESC, o professor Vidal de Freitas Mansano, ele que é pesquisador titular 1 do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e também com o Alexandre Gibal de Lima, ele que é doutorando pelo Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico em Cotutela, com a Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Eu agradeço muito a participação de vocês. Se tiverem alguma última palavra para nos deixar, eu agradeço, né? Fico curiosa, quero visitar aí essa estrutura do LUSC, cada vez mais bem equipada com os estudos. Está convidada. Está convidada. Obrigada. Vamos fazer uma matéria, né, professora? Vamos. Divulgar melhor. Eu acho que ficou a questão sobre parcerias futuras, né? Isso. Vamos perguntou. Encerrando com essa perspectiva, por favor. Então, a parceria, ela com certeza se manterá. Nós já temos um histórico aí de vários anos, né? Trabalhamos todos com a mesma família botânica, eu com conhecimento um pouco mais de espécies da região sul, e também conheço um pouco as espécies do sudeste, né, porque eu fiz mestrado na região sudeste, e eles têm um conhecimento em nível de Brasil muito bom, e também de outros grupos que ocorrem fora do Brasil, e essa nossa parceria com certeza ela se manterá. E a nossa intenção é que eles possam visitar, né, nos visitar mais vezes, vir até a UDESC, e essa troca, eu poder ir também, já fui algumas vezes, já trabalhamos juntos, inclusive há 2 anos atrás, nesse mesmo período, eu estava lá trabalhando com eles. Sim. Coincidentemente, né, estamos juntos neste mesmo período aqui. Que beleza, parabéns, e o ganho, sobretudo, neste momento é para a pós-graduação em produção vegetal, também a pós-graduação em engenharia florestal, e, obviamente, o resultado, esse ganho, ele reverbera na sociedade. Falamos muito aqui sobre as leguminosas estarem presentes na vida de todos nós, não é? Feijão, o que mais, professora, só para fechar aí? Feijão, soja, lentilha, ervilha, grão de bico. Biologia, amendoim, ó, vem o inverno aí. Então, estamos falando de economia, de braço muito forte da nossa economia. Este é o Minuto da Pesquisa, eu sou Carla Torres, e nós nos encontramos aí ao longo da programação, você já sabe, não é? O Minuto da Pesquisa é um programa gêmeo aí do Minuto da Extensão, e hoje ele foi muito além do que ele se propõe. Falamos de ensino e falamos de extensão aqui também. Um abraço para você, nosso ouvinte da 106.9, e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.